Senhoras e senhores, boa noite. A CDL e a CDL Jovem de Farroupilha agradecem a presença de seus associados no evento de hoje. Agradecemos também ao presidente da CDL Farroupilha, senhor Gilmar Luiz Gasperim, ao diretor do SESF, senhor Luiz Fernando Felicetti, ao professor Rogério Gava, aos candidatos a prefeito municipal, senhor Ademir Bareta, senhor Clayton Gonçalves e senhor Glacir Gomes, bem como a diretoria da CDL e da CDL Jovem, entidades e imprensa. O Movimento Logista Jovem da Câmara de Dirigentes Logistas de Farroupilha iniciou suas atividades no dia 21 de novembro de 2006 e tem como objetivo a formação de jovens lideranças empresariais. Neste momento, convido o presidente da CDL de Farroupilha, senhor Gilmar Luiz Gasperim, para que faça o uso da palavra. Boa noite a todos. Obrigado pela presença, prestigiando mais um evento da nossa CDL. Quero cumprimentar aqui a Fernanda de César, coordenadora da CDL Jovem de Farroupilha. Agradecer a presença de todos vocês, da nossa diretoria, nossos colaboradores, associados, representantes de entidades e da imprensa também. Agradecer ao diretor do SESF, Luiz Fernando Felicetti, ao professor Rogério Gava, que vai ser o mediador desse encontro. E agradecer também, especialmente, aos nossos candidatos a prefeito do nosso município, Ademir Bareta, Clayton Gonçalves e Glacir Gomes da Silva. Há uns dias atrás, a CDL trouxe, numa promoção também da CDL Jovem, o senhor Eduardo Teva, para uma palestra aqui em Farroupilha. E o tema da palestra foi comprometimento. Hoje, o grande foco da CDL e o grande desafio do nosso comércio, né, Bono, é o comprometimento. Todos nós, de alguma forma, estamos envolvidos, mas comprometidos. E eu entendo também, pessoal, que esse é um dos grandes desafios de uma administração pública, qual seja, cativar a população e cativar uma população a assumir junto um compromisso por um bem maior. Obrigado a todos e um bom debate. Então, daremos início ao nosso debate. Convido o senhor professor Rogério Gava, que fará o papel de mediador do debate, já como o Gilmar falou, para que ocupe sua cadeira. Rogério Gava é doutor em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, especialista em marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing pela ESPM, graduado em hotelaria pela Universidade de Caxias do Sul e atua atualmente como coordenador do curso de administração e professor de pós-graduação nesta instituição. Chamo para compor a mesa os 3 candidatos a prefeito municipal e, para que isso seja feito, haverá um sorteio e a ordem onde eles sentarão será da direita para a esquerda. Candidato Ademir Bareta. Senhor Ademir Bareta, coligação Farroupilha Mais, PMDB, PSDB, PPS, PRB, PSL, PP, PTB e PR, com o slogan Gente que faz, gente feliz. Ademir Bareta nasceu em Farroupilha em 5 de 5 de 1962. Filho de Itelvino Bareta e Maria Bareta, pequenos agricultores estabelecidos na comunidade de São José. Pai de Carlos Augusto e Fernando César.
É advogado, empresário do setor do comércio e produtor rural. Foi secretário municipal da Agricultura de 1989 a 1992, secretário municipal da Administração de 2001 a 2004, secretário municipal da Saúde e Meio Ambiente de 2005 a 2008. Foi líder sindical na área dos pequenos trabalhadores rurais. Vereador eleito em 2 legislaturas, 1993 a 1996, 2001 a 2004, tendo se licenciado para exercer cargos na administração municipal. Em 1993, elegeu-se vereador com a maior votação da história política de Farroupilha. Filiado ao PMDB, foi eleito prefeito de Farroupilha em outubro de 2008, com 18.942 votos. Assumiu em 1º de janeiro de 2009. Candidato à reeleição pela coligação Farroupilha Mais. Candidato Clayton Gonçalves. Senhor Clayton Gonçalves, coligação Farroupilha quer, pode e merece. PDT, PSB, PT, PCdoB e DEM. Dr. Clayton Gonçalves nasceu em Pelotas, tem 49 anos. É casado com Francis Somense, com quem tem 2 filhos, Maria Luísa e João Pedro. Formou-se médico ginecologista e obstetra pela Universidade Federal de Pelotas em 1989, onde também fez pós-graduação na mesma área. Após formado, elege Farroupilha para morar e desenvolver suas atividades profissionais. Alguns locais em que Dr. Clayton desenvolveu atividades como médico: Hospital Beneficente São Carlos, Sindicato Calçadista, Grendene, Unidade de Saúde do bairro 1º de Maio, Hospital do Círculo, Caxias do Sul, Hospital Pompeia, Hospital Saúde, Hospital Cibele, Unidade Básica Alto Feliz e Hospital Fátima. Candidato Glacir Gomes. Senhor Glaci Gomes, Partido Verde, slogan PV é pela vida. É natural de Porto Alegre, que escolheu Farroupilha para viver já há 27 anos. Aos 8 anos de idade, já trabalhava como engraxate para ajudar a família. Com 19 anos, iniciou sua carreira de bancário como escrituário e, com 29 anos, foi promovido a gerente, sendo que, na sua época, um dos gerentes mais jovens do banco. Aos 27 anos, inaugurou em Farroupilha a agência do Bradesco como gerente. Aos 25 anos, iniciou como empresário com a indústria e comércio de calçados Dom Juan. Atuou junto a diversas entidades, como o SIX, Sindicato da Indústria dos Calçados, Rotary e Mocovi, onde foi presidente. Ajudou na revitalização do Mocovi desde 2001, quando os investimentos em segurança eram de 50 mil por ano, tendo se retirado em 2009, quando os investimentos chegaram a 500 mil reais ao ano. Iniciou em 2002, junto com o Coronel Leonel, um dos maiores projetos do PROERD no Brasil. Conseguiu, junto à Gerdau, o patrocínio anual de 140 mil cartilhas do PROERD para todo o Rio Grande do Sul, graças ao exemplo do projeto desenvolvido em Farroupilha. Bem, agora eu farei uma breve apresentação do roteiro a ser seguido, lembrando que está proibido qualquer tipo de manifestação durante o evento. Só para me apresentar, então, eu sou a Fernanda, coordenadora da CDL Jovem, e, em nome de toda a CDL Jovem, eu quero agradecer a presença de todos, em especial aos associados que enviaram as perguntas e que colaboraram, então, para que esse debate se concretizasse. Então, volta por favor. O tema, então, desse debate são propostas para o comércio farroupilhense. As regras para o debate. A ordem da resposta será feita por sorteio. O debate será dividido em 5 rodadas,
sendo que as 4 primeiras rodadas serão perguntas enviadas pelos comerciantes e associados da CDL Farroupilha. E cada candidato terá 3 minutos para responder, com tolerância de 20 segundos. A 5ª rodada é destinada a perguntas entre os candidatos. A ordem das perguntas será através de um novo sorteio, onde todos os candidatos perguntem e respondem a todos. Cada candidato terá direito a uma pergunta de pauta livre. Cada candidato, então, terá 2 minutos, com tolerância de 20 segundos para a formulação da pergunta. Terão também 3 minutos, com tolerância de 20 segundos para a resposta. Terá também 2 minutos, com tolerância de 20 segundos para a réplica e 2 minutos, com tolerância de 20 segundos para a tréplica. Então, agora, eu passo a palavra ao senhor Rogério Gava, que irá conduzir o debate. Bom, meu boa noite a todos. Eu queria agradecer rapidamente ao convite do CDL Jovem Iniciativa. Falo em nome dos coordenadores, da direção, professor Felicete. E para nós, o CS é uma honra poder ser palco, né, desse debate, que com certeza vai ser em grande nível, né, e dá pouco trabalho para o mediador, né. E fiquei muito contente com o convite, é uma nova experiência, né. Confesso que estou debutando como mediador, então espero também aqui colaborar, né, com o brilhantismo do debate. Eu vou agora sortear, né, a ordem em que os candidatos irão responder, né? E depois de feito isso, eu vou passar, então, para a primeira pergunta, né? Os candidatos respondem, segunda pergunta, e assim por diante. Eu vou sacudir um pouquinho aqui, porque eu tirei e coloquei de volta, então, para ter total isenção, né? Não estou olhando. Então, o candidato que começa respondendo é o senhor Clayton Gonçalves. Seguido pelo senhor Glacir Gomes. E, não precisa ler aqui, mas é bom, né, que esteja tudo certo, o senhor Ademir Bareta. Então, essa será a ordem das respostas. Eu vou, então, ler a primeira pergunta. Que é a seguinte: muito se comenta na criação da Guarda Municipal. O senhor irá criar? E se criar, no que ela irá auxiliar o comércio na redução dos índices de criminalidade? Haverá implantação de câmeras de monitoramento no centro e também nos bairros? Candidato Clayton Gonçalves. Boa noite a todos, boa noite, Fernanda, do CDL Jovem, Gasperim, do CDL. O professor Felicete me ofereceu a casa bondosamente. Senhoras e senhores, eu estou em desvantagem aqui. Primeiro porque a mesa e a cortina é verde. E segundo porque o maior número de placas é 15. Mas eu estou acostumado a grandes desafios. A minha vida tem sido um desafio. Eu nasci de parto pélvico por parteira na colônia, com 4,2 kg, e estou aqui. Queria dizer aos senhores que me agrada muito discutir política. Embora nunca houvesse participado de um partido político, eu acho que todos nós temos ideias políticas. Se nós vamos ter uma rua melhor, mais iluminada, se nós vamos ter um comércio mais forte, isso passa por questões políticas. E a pergunta que me foi feita, nós vamos, sim, senhor, criar a Guarda Municipal para que cuide do aparelho público. Mas que vantagem isso traz ao comércio? Ao criarmos a Guarda Municipal, nós deixamos a Brigada Militar e Polícia Civil
mais disposta à atividade no aparelho privado. Segurança é uma coisa muito séria. Sempre que me reporto a ela, eu me preocupo bastante com isso. Nós temos enfrentado em Farroupilha questões muito sérias de segurança. E segurança, como não é brinquedo, ela precisa ser melhor aparelhada. Mais câmeras de vídeos, sim, senhor, vamos manter o serviço, melhorar o serviço. E vamos avançar, vamos botar câmeras de vídeo nos bairros, nos comércios de bairro, e vamos colocar na frente de escolas, porque lá viceja a droga, que é uma fonte alimentadora da insegurança. Nós vamos ter a polícia comunitária aos moldes do que já temos, mas muito melhor aparelhada, tanto a polícia comunitária como a polícia civil, como a polícia militar. Teremos 10 novas viaturas em Farroupilha equipadas, equipamento para os policiais civis e militares, para que possam trabalhar em paz. E vamos fomentar a vinda dos policiais através de ações que permitam moradia segura aos policiais e nós possamos ter também algum benefício alimentar e financeiro, a fim de que eles decidam por Farroupilha e não por Garibaldi. Nós vamos ter aqui uma cidade segura, isso eu garanto. Não é promessa, é compromisso. Candidato Glacir Gomes. Boa noite a todos. É uma satisfação e há 1 ano e meio atrás eu nunca imaginei que hoje estaria falando para os senhores. Eu discordo bastante do Dr. Clayton nesse ponto. Eu sou totalmente contra a Guarda Municipal. Eu acredito que é mais cargos para os companheiros de partido. Isso aí, pela experiência que eu tenho de segurança na cidade de mais de 10 anos, o caminho é privilegiar a polícia militar e a civil. Monitoramento de câmeras, com certeza, deve ser ampliado para toda a cidade, e principalmente nos acessos da cidade. É onde deve ser instalado o sistema que lê a placa, que identifica, por exemplo, carros roubados. Aí os policiais poderão ir direto ao foco do problema. Só teremos mais segurança na cidade com muita mais ajuda para as polícias, nas suas necessidades, que não são poucas, e concedendo residências para vincular o maior número possível de policiais em nossa cidade. Com 1% do orçamento, que não é pouco, eu asseguro para vocês que resolve 95% da criminalidade na cidade. Ainda sobra 99% para aplicar na nossa gente, toda a comunidade. Temos experiência e competência para fazer o melhor nessa área. É fato que até 2008 tínhamos uma certa tranquilidade com segurança, e de 2009 para cá regrediu e muito. Temos que estabelecer parceria entre a comunidade, a Brigada Militar e a Polícia Civil na prevenção dos crimes, criando um ambiente desfavorável para o cometimento de crimes em geral. Temos que dar condições das polícias prevenirem, reprimirem a criminalidade. Temos pessoas no PV que entendem muito de segurança, pois já trabalhamos muito no Mocovi durante mais de 10 anos. Promovemos o PROERD na cidade, no início era 170 alunos, hoje são 2.500 pessoas atendidas por ano, entre pais e alunos. No total são 18 mil formados, 95%, com 95% de eficiência. Quero deixar bem claro que muitas vezes o poder público se intitula o dono do PROERD. Não é. O PROERD, o poder público só tomou conta no 3º ano em diante, quando já estava com mais de 1.000 crianças por ano, e que só aí, através do CONDICA, que eu junto com a vereadora Tetela, criamos o COMAD, para poder que o CONDICA desse recursos para o PROERD, porque até então recursos públicos não tinha no PROERD. Como é hoje, a maioria dos recursos ainda é passado via CONDICA. Não podemos ter a ilusão que se tivermos um policial em cada esquina, todos os problemas serão resolvidos. É importante se pensar de segurança como um todo, desde o planejamento familiar, a educação como um todo e a ocupação e capacitação dos jovens. Sem soldados e policiais não adianta ter viaturas e equipamentos, e sem viaturas e equipamentos não adianta ter policiais. Muito obrigado. Candidato Ademir Bareta. Muito boa noite a todos. Uma alegria podermos estar aqui
Por isso, o nosso agradecimento e o reconhecimento ao CDL, na pessoa do seu presidente, Gilmar Gasperim, em nome da coordenadora do CDL Jovem, a Fernanda de César, em quem, em seu nome, eu saúdo toda a direção do CDL, todos os jovens, todos os representantes de entidades aqui presentes. Saúdo o meu vice-prefeito, Fabiano Feltrin, nosso candidato a vice-prefeito, Newton Buzetti. Saúdo, enfim, as senhoras e os senhores. Cumprimentar o professor Rogério Gava por estar coordenando este debate e dizermos da satisfação de estarmos aqui como prefeito e como candidato à reeleição de uma cidade ordeira, de uma cidade de trabalhadores, de uma cidade que constrói com muito suor essa trajetória que orgulha cada um de nós farroupilhenses. Dizermos que a experiência nos diz que devemos governar e decidir com conhecimento. Assim é que fizemos até hoje e faremos doravante também. Na questão pontual sobre a Guarda Municipal, nós não só implantaremos a Guarda Municipal, como nós criaremos a Secretaria Municipal de Segurança. Com isso, nós liberaremos todos os policiais militares que cuidam do trânsito da nossa cidade para que possam cuidar da criminalidade e cuidar da segurança da nossa comunidade. Nós queremos dizer que, com isso, nós vamos ampliar significativamente o número de policiais. Assim como no dia de hoje a comunidade de Farroupilha recebe 30 policiais que estão iniciando o seu curso, a sua formação profissional, e aonde desses 30, 20 ficarão trabalhando aqui em Farroupilha. Isso só é possível porque no governo Pascoal nós trouxemos para Farroupilha o 36º BPM. Trouxemos um comando regional aqui em Farroupilha com uma escola de formação de policiais. E como é que nós vamos fazer para manter esses policiais aqui em Farroupilha? Além da moradia que nós damos, já estamos em tratativas com o Mocovi para nós trocarmos o auxílio aluguel por o auxílio permanência, onde cada um dos policiais receberá no seu salário um valor definido por tratativas e por lei para que sirva de estímulo para que eles fiquem em Farroupilha. E não penalizarmos quem comprou a sua casa que não mais paga aluguel. E é evidente que o sistema de câmaras de monitoramento começou com uma, né, Bono? Começou com uma no governo Pascoal, já temos 22 hoje ativas, estamos trabalhando para instalar uma em Caravaggio, uma no bairro 1º de Maio. Quero dizer que toda a cidade, todas as sedes dos distritos, todos os bairros terão câmaras de monitoramento, sim, para que nós possamos, através da avaliação técnica da Brigada Militar, termos ainda um menor índice de criminalidade que temos no dia de hoje. Obrigado. Vamos então à segunda pergunta da noite. Estamos em meio a alguns dos mais procurados e mais caros destinos turísticos do país, sejam eles Bento Gonçalves, Gramado e Canela. Sabemos o quanto estas cidades cresceram em função do investimento em turismo. Também sabemos que não faltam lugares maravilhosos para focar este trabalho aqui em nossa cidade. Quais as propostas previstas em seu governo, pensando em não mais sermos uma cidade de passagem de turistas apenas, e sim que eles possam ficar, visitar, consumir e se hospedar em Farroupilha? Candidato Clayton Gonçalves. Esse tema é muito interessante. A cidade de Farroupilha é maravilhosa. Conheço, esquadrinhei cada recanto desta cidade. Conheço muito bem Gramado, me criei lá. Conheço Bento Gonçalves e sei que neste lugar há um espaço muito grande para o turismo. Como se fazer turismo em Farroupilha se nós não temos hoje uma rede hoteleira satisfatória? Gramado começou com o Parque Quinor, porque era uma área de descanso para um tratamento de tuberculose, pelo dono dos chocolates Neugebauer, o seu Quinor. Aquele parque foi para sua esposa. E, a partir disso, a cidade se remontou para que pudesse atrair turismo. Farroupilha, ela será uma grande cidade turística,
mas passa por aparelhamento adequado. Nós precisamos criar aqui a possibilidade de hotéis, muitos hotéis, para que nós tragamos para este lugar congressos brasileiros de cardiologia, de ortopedia, enfim. Passam por aqui hoje milhares de turistas de comércio, de negócios. Os turistas de negócios, eles deixam dinheiro nessa cidade para algumas pessoas, mas não enriquecem a cidade. Os que vão a Caravaggio caminham derramando cascas de bergamotas e deixam, talvez, algum excremento urinário ou fecal nos banheiros daquele local e compram lá um santinho ou um livro. E não deixam dinheiro na cidade. Nós vamos mudar este eixo. Esta cidade tem um potencial turístico fantástico. Nós vamos trazer para cá hotéis, vamos fazer um entendimento e trazer hotéis. Nós vamos criar os caminhos de Caravaggio para que as pessoas conheçam pequenas vinícolas, participem da atividade daquele lugar, para que possam experimentar as comidas deste lugar. Nós vamos trazer turismo através do caminho seguro a Caravaggio, uma ciclovia, um caminho para pessoas que possam ir a Caravaggio de forma segura, passeando por parques. Vamos criar muitos parques. Como vamos fazer turismo em Farroupilha se alguns dos nossos parques hoje estão largados há muitos anos? Como vamos fazer turismo em Farroupilha se nós não cuidamos da cultura? A Igreja de São José é um exemplo. Alguém viria aqui conhecer uma das primeiras igrejas da região se ela está a desmoronar? Nós viríamos aqui para conhecer o Parque Santa Rita se ele está assoreado? Não, nós precisamos recriar o nosso equipamento turístico e vamos fazer isso. Isso vai engrandecer o CDL, sim senhor, porque as pessoas virão, pousarão, dormirão, comerão e gastarão neste lugar, porque este lugar é especial. Eu só gostaria de dar um aviso, o pessoal do CDL me assoprou aqui que não há necessidade, uma questão protocolar, não há necessidade das palmas depois da fala de cada candidato. Obrigado. Candidato Glacir Gomes. Sobre o turismo, como cidadão, gostaria de ver instalado no município a maior empresa do mundo e sem chaminé, que é o turismo. É a indústria que mais cresce no mundo. O Peru, por exemplo, um país com 40 milhões de habitantes, e 80% da sua economia vem do turismo. Não possui uma única indústria de automóveis, e mesmo assim, um veículo zero custa 30% mais barato do que no Brasil, graças à sua pujança turística. O turismo cresce, inclusive, em épocas de queda na economia, pois as pessoas estão buscando cada vez mais as viagens como um lazer principal. Temos que motivar os vários segmentos da cidade a criar uma vocação turística. Vocação também se cria. Onde as pessoas reconheçam Farroupilha como realmente uma cidade de atrativos turísticos. O Contour, por exemplo, deve ser mais valorizado. Temos na cidade muitas pessoas capacitadas e interessadas em desenvolver o turismo, e que já tentaram, inclusive nessa administração de 12 anos, e não conseguiram. Temos que debater com o maior número possível de pessoas as ideias e viabilizar a implantação das boas experiências, já feitas, inclusive, nas cidades vizinhas. Gramado, Nova Petrópolis, Canela, tem índices muito bons de educação, de vários índices bons, e não tem a pujança da economia de Farroupilha, e que, graças ao turismo também. Temos que aproveitar esse grande fluxo de turismo comercial e religioso, bem como essa rica história da imigração italiana que a cidade possui. Farroupilha também pode entrar na rota turística da região e com poucos investimentos. Basta querer e ter vontade política. Sem vontade política, as coisas não acontecem, inclusive no turismo. Atrativos e belezas naturais temos muitas para atrair turistas. Temos maior número de belezas naturais que muitas dessas cidades que eu citei e que não são exploradas para trazer mais turistas. Temos muito mais que muitas cidades que exploram com sabedoria o turismo, como Carlos Barbosa, Bento, Gramado e Nova Petrópolis. Nessas cidades tem ruas cobertas, WCs em vários locais, e não só no centro da cidade, como nós temos hoje, e que muitas vezes no domingo está fechado. Locais onde as pessoas podem se sentir à vontade para desfrutar de um ambiente apresentável e acolhedor.
Podemos criar uma área de gastronomia e diversão junto à estação ferroviária, prédios com fachada no estilo italiano e dentro com modernas instalações. Temos que melhorar os pórticos, a sinalização na posição geográfica da cidade. Nessa minha longa experiência de comércio, muitas vezes no centro de compras, os turistas achavam que estavam, às vezes, em Gramado, às vezes em Bento, mas nunca em Farroupilha. Nós não temos uma placa que identifica Farroupilha. O nosso pórtico na frente da Grandene é novo agora. E está dentro da cidade, não está nas estradas. Um exemplo é Santa Teresa, por exemplo, no interior de Bento, com 2.500 habitantes, fez até um concurso público nacional para valorizar a paisagem urbana. É possível fazer turismo, sim. Muito obrigado. Candidato Ademir Bareta. Com certeza, o nosso município tem um orgulho muito grande de termos um número de turistas bem maior do que os municípios citados, seja Bento Gonçalves ou seja a região das Hortênsias. O turismo religioso e o turismo comercial são dois grandes indutores no nosso município, mas nós vemos nos outros municípios investimentos do setor privado para gerar a indústria e desenvolver o negócio do turismo. Claro que muito nós fizemos, o embelezamento da nossa Praça da Matriz, onde cerca de 20% do valor investido na praça veio de uma emenda parlamentar e os outros 80% recursos do orçamento do município. O embelezamento dos acessos da nossa cidade, a reconstrução e embelezamento das rótulas de acesso à nossa cidade. E por que não dizermos que em 2014 o maior indutor de turismo do país será a Copa do Mundo. E o nosso município, em 496 municípios do Rio Grande do Sul, está escolhido, definido e consolidado entre os 7 municípios que serão centro de treinamento. Isso é fruto de trabalho, isso é fruto de planejamento e tenho a certeza que trará um orgulho muito grande para cada um dos farroupilhenses. Mas também nós tentamos, em parceria com o setor privado, por 2 vezes a recuperação do Parque da Imigração Italiana em Nova Milano. Nós vamos colocar no nosso plano de governo e lá nós vamos implantar um parque nos moldes do Parque dos Pinheiros. Teremos um lago, teremos uma pista de caminhada, teremos um centro gastronômico com uma obra que retrata o parque temático italiano, onde definitivamente nós transformaremos aquilo lá na recuperação, na consolidação e na preservação da imigração italiana aqui em Farroupilha, sem parcerias, totalmente com recursos do poder público municipal. O Salto Ventoso, depois de dezenas e dezenas de promessas, nós não colocamos no programa de governo da vez anterior, eu e o Feltrin, mas nós licitamos toda a sua extensão de 11 quilômetros. Já temos empresa contratada, já executamos 2,5 quilômetros e nós vamos concluir o asfaltamento para o Salto Ventoso. E mais do que isso, eu gostaria, professor Rogério, que o senhor passasse para a Fernanda o projeto que nós já estamos licitando de recuperação do complexo do Salto Ventoso. Todo ele com um sistema moderno de circulação, um sistema moderno de permitir que o turista chegue lá pelo asfalto e conheça o complexo do Parque Salto Ventoso. Já está sendo licitado, temos os recursos garantidos através de uma emenda parlamentar. E quero dizer que a ciclovia para Caravaggio é um projeto que há mais de 1 ano já está tramitando no Ministério do Turismo e será uma realidade, assim como o asfaltamento para os turistas e romeiros, do Caravaggio até a comunidade de Todos os Santos, é uma realidade que está em fase de conclusão. Vamos à terceira pergunta. A Zona Azul será reavaliada em sua gestão? De que forma? E da mesma forma, as lixeiras e faixas amarelas, como serão tratadas? E, por fim, qual é a sua proposta em relação à pavimentação de má qualidade que existe em algumas ruas? Candidato Clayton Gonçalves. O projeto continua. Nós vamos ampliar a Zona Azul. Há necessidade hoje de se fazer essa ampliação. Nós achamos que ele precisa ser ajustado às necessidades da cidade, como, por exemplo, o tempo inicial gratuito maior. Nós achamos que o tempo é muito exíguo para um pequeno pagamento de conta, enfim. Nós queremos
dizer que vamos manter porque é um projeto que vai bem, é bom, tem muitas coisas boas na cidade, muitas coisas boas na cidade. Mas nós imaginamos algumas coisas que precisam melhorar. Por exemplo, hoje nós temos lixeiras verde e amarelo na cidade. Para que servem? Se nós temos um lixo que custa aos cofres públicos por ano R$8.800.000, se nós não temos nesse lixo a qualificação da destinação adequada, não temos a separação adequada do lixo seco, se esse lixo ele é coletado orgânico, seco, químico e compactado num único veículo e enterrado num aterro sanitário que deveria durar 15 anos e que vai durar 6 anos, e que vai contaminar o nosso solo e a nossa água, como é que nós vamos fazer turismo aqui na cidade nessas condições? Nós precisamos repensar esse tipo de coleta. E isso é assunto muito sério para uma cidade turística. Passeiem pela cidade num dia, em final de dia de verão, e sintam o perfume da cidade. Essa tubulação foi feita no governo de Paulo Dalzocchio e não foi dada a ela nenhum tipo de manutenção. E nós precisamos fazer algumas ações muito rapidamente e muito grandemente para que possamos entender melhor a questão do turismo também por este lado. Nós precisamos entender essa questão como uma questão prioritária para o desenvolvimento social. Nós poderíamos estar com o lixo hoje, os resíduos sólidos, sendo recuperados financeiramente por cooperativas de catadores de lixo que pudessem transformar esse lixo em dinheiro e não estarem sendo sustentadas pelo Bolsa Família. Isso faz a inclusão social criar motes de desenvolvimento, motes de crescimento social. Como é que nós vamos ter um crescimento em turismo se as entradas de nossa cidade têm pouca visibilidade, se a acessibilidade é escassa, se nós temos dificuldade de entender que esse sítio se chama Farroupilha? Como vamos fazer isso? Precisamos melhorar muitas coisas, e o lixo passa por esse entendimento de recuperação e de colocação nos seus devidos lugares. Nós vamos fazer isso. Nós achamos que Farroupilha pode, quer e merece muito mais. Candidato Glacir Gomes. Zona Azul, faixas amarelas e posição das lixeiras devem ser revistas com base técnica e devem se adequar às necessidades do local. O diálogo e a negociação devem atender a maioria e não privilegiar A, B ou C. O que se vê hoje são muitas reclamações que não são ouvidas, que até são ouvidas, mas que não são atendidas. Os interessados devem ser ouvidos, a decisão não pode ficar na mão de 1 ou 2 políticos, que muitas vezes não têm o conhecimento necessário para decidir pelo coletivo. Tenho a certeza que esta é a nossa maneira de gestão compartilhada com as entidades. Vai funcionar para que se tenha mais entendimento e vai estar muito mais afinado e comprometido com as reais necessidades de cada representação. E todos vão se empenhar para que essa iniciativa seja um sucesso, porque vai atender os interesses de cada um e de todos. Quanto à infraestrutura, temos que consertar com maior qualidade as nossas ruas, onde foi ou for necessário mexer no calçamento, e não ter as atuais ruas calçadas com toda esta buraqueira. Onde é feita uma escavação, temos, no curto prazo, um valo calçado. Isso é fato, não é crítica. Um anel viário que melhore o fluxo deve ser prioridade de qualquer governo que pense em desenvolvimento econômico. O trânsito em nossa cidade precisa e deve ser revisto com urgência. Ruas com mão únicas, que terminam em mão dupla, são comuns em nossa cidade e geram isso bastante acidentes. Uma das soluções de baixo custo e de grande funcionalidade é alterar as ruas do centro para mão única. As grandes cidades, ou de grande fluxo, que nem a nossa, já têm isso. Precisamos dar uma maior atenção para as calçadas. As ruas devem ser melhor conservadas e com sinalização adequada e que garantam a acessibilidade. Se locomover com facilidade para o trabalho, para o lazer e para qualquer lugar onde se tem necessidade de estar, independente do tipo de veículo utilizado, é ter mobilidade urbana. E, para isso, precisamos de mais obras de infraestrutura, que, por sinal, são muito poucas nessa atual administração de 12 anos. O escoamento da produção das indústrias e da agricultura deve ser facilitado. O tratamento de esgoto deve ser agilizado. O cheiro de bueiros pela cidade é prejudicial a todos, inclusive ao comércio, que reclama muito disso.
Temos que cobrar contratos, buscar um cronograma imediato para iniciar obras. Passarelas devem ser dimensionadas para que as pessoas parem de se arriscar diariamente ao atravessarem as rodovias que cruzam a cidade. A cada dia, novos veículos começam a circular e as ruas e as avenidas são as mesmas de muitos anos, e, por sinal, muito mal sinalizadas. Coitado das pessoas que vêm de fora, sofrem com a nossa sinalização. E muitas ruas, inclusive próximo ao centro, não tem sequer o nome da rua. Muito obrigado. Candidato Ademir Bareta. Nós somos um governo que decide ouvindo, e seremos um governo que decidirá ouvindo. A implantação do estacionamento rotativo foi uma reivindicação das entidades e uma pesquisa realizada. Implantamos ele, sim, e nós vamos manter e ampliá-lo, depois que nós tivermos sentado, ouvido e discutido com as entidades novamente a real necessidade dele. Temos a certeza que ele deverá ser ampliado, sim, mas deveremos sentar com a entidade e discutirmos para qual rua e para qual lado. Também gostaríamos de dizer que a importância que tem o comércio para nós em Farroupilha, que é responsável por cerca de 25% do recolhimento de todos os tributos do município. A valorização que nós temos dado à CDL, a todos os parceiros, foi aquela valorização quando nós ouvimos, né, Feltrin? O comércio disse, queremos abrir a Júlio de Castilhos entre a Rômulo Noro e a Coronel Pena de Moraes, transformando em sentido duplo. Nós fomos lá e implantamos. Nós sempre ouvimos as entidades. Quando nós construímos a nova Praça da Matriz, nós ouvimos as entidades dizer, queremos que construam novos terminais de ônibus junto à praça e que eles não mudem de local. Nós ouvimos as entidades e nós implantamos esses novos terminais. Ouvimos as entidades e, a partir de amanhã, os ônibus de fretamento para trabalhadores passará a ter o seu ponto de desembarque na Rua Independência, entre a Tiradentes e a Tomás Edison. Esse é um pedido das entidades, dos trabalhadores, e que nós estamos modificando o local de estacionamento para desembarque. Quero dizer, então, que nós vamos manter a Zona Azul e ampliá-la de acordo com as necessidades. Falarmos em lixeiras e faixas amarelas, as faixas amarelas é sempre uma decisão técnica e continuará sendo. Evidentemente que nós vamos estudar a possibilidade de liberar horários para carga e descarga no comércio da nossa cidade. Mas para falarmos e preservarmos a verdade aqui, nós temos que deixar bem claro, o portal da transparência da Prefeitura Municipal de Farroupilha está ativo, com as informações do dia de hoje disponíveis. Nunca houve absolutamente nenhuma omissão, de acordo com o que nós vimos de algumas pessoas desinformadas. Para bem da verdade, o recolhimento do lixo do município de Farroupilha custa R$200 mil por mês. E para o bem da verdade, o aterro municipal de Farroupilha ele tem uma vida útil por mais de 30 anos ainda, com o recolhimento que nós temos hoje, na ordem de 30% de separação de lixo orgânico, que é lixo seletivo, que é reaproveitado. Quanto à questão da pavimentação de má qualidade, nós sabemos que existem irregularidades, nós vamos fazer um projeto gradativo de pavimentação de todas as ruas do centro da cidade, como fizemos a Marechal, como fizemos a Barão do Rio Branco, a 3 de outubro, a Pinheiro Machado e outras estradas do interior que foram asfaltadas. Vamos para a quarta pergunta dessa primeira fase do debate, e é a seguinte. Quais as propostas para as mães comerciárias em relação às creches para seus filhos, incluindo os sábados? Candidato Clayton Gonçalves. Nós largamos na frente na questão da creche 100% gratuita para as pessoas que moram em Farroupilha e trabalham em Farroupilha. Isso é uma conquista, cidadãos. Ad eterno. Ela será uma conquista que nenhum governante doravante, uma vez instalado, terá capacidade de retirá-la da comunidade. E o que isso tem a ver com o CDL? Isso joga no mercado algumas mães que hoje não trabalham porque têm condições não adequadas de trabalharem e sustentarem seus filhos dentro de um aparelho de educação infantil. Nós vamos ter aparelhos de educação infantil
a partir dos já instalados na cidade, diferente do que falam por aí. Eles continuarão, nós daremos entendimento via poder público para que continuem, sejam ampliados e nós tenhamos as nossas crianças muito bem cuidadas, como têm sido bem cuidadas até hoje. Mas nós temos um déficit de vagas hoje no município. E esse déficit precisa ser recuperado. Nós vamos conversar em Brasília, vamos fazer bons projetos, ao molde daqueles projetos que consigam trazer para a Farroupilha novos aparelhos, não projetos que não tragam nada, projetos que funcionem, ou aparelhos de 120 ou 220 vagas, escolas modernas, com piso antiderrapante, com toda a capacidade instalada para boa nutrição, para a salvaguarda das crianças. Nós vamos cuidar de que nossos filhos, e quando falo em criança, isso me emociona. Eu hoje estou falando aos senhores emocionado, e eu vou dizer no final por quê, mas isso me emociona. E eu quero dizer que nós vamos ter, em Farroupilha, equipamento necessário para que todas as crianças tenham creche 100% gratuita, sim, senhor. Isso é um compromisso meu com a qualidade de vida nesse lugar e com a qualidade do cidadão que trabalha, que levanta antes que o sol levanta, que vai dormir muito depois que o sol vai dormir, e que produz e que transformou essa terra, que era um mato quase perdido, um mato persa, num lugar produtivo, capaz de produzir, de crescer, de se fazer forte, um lugar de paz, de sensibilidade, de religiosidade intensa, um lugar que cuida das suas pessoas e que transforma as suas pessoas em verdadeiros cidadãos pelo cuidado público e inclusive. Candidato Glacir Gomes. Vamos aumentar o número de vagas, sim. Essa é a carência de creches, é uma obrigação que é de competência do poder público e não vem sendo atendida há muitos anos. Hoje, todos sabem da dificuldade de conseguir uma vaga e quanto é caro o custo da vaga nas creches. Isso repercute na oferta de mão de obra. Não adianta sermos a 19ª economia no Estado se as pessoas que pagam os impostos não vêem e não sentem essa riqueza no seu dia a dia na cidade. Até agora tivemos muitas promessas que os políticos não cumprem, pois não sobra dinheiro. Gastam tudo com cargos com os companheiros. Precisamos de menos empregos políticos, só assim sobra dinheiro para beneficiar o cidadão. O PV pode fazer o que nenhum outro partido tentou ou teve a coragem de fazer. Nós não temos compromisso com companheiros para acomodar nos cargos. Estamos concorrendo sozinhos, já nossos adversários estão todos coligados. O PMDB com 8 partidos e o PDT com 5. Se juntam só para chegar ao governo e nada muda. Enxugando a máquina pública e trabalhando para o cidadão, vai sobrar recursos que hoje está sendo consumido, sim, pelos políticos. Dar retorno ao cidadão e não ao político de profissão é uma solução eficaz, um princípio básico, pois as necessidades serão atendidas com naturalidade. Toda a estrutura da comunidade deve ter um crescimento harmônico e coerente em todos os setores. A qualidade de vida deve satisfazer e vincular cada vez mais as pessoas nessa comunidade. O conjunto das necessidades do cidadão, como saúde, segurança, educação, habitação, cuidado com o meio ambiente, que é muito pouco nessa cidade, a cultura e o lazer devem andar juntos e crescer no mesmo ritmo. O PV está em 120 países e governa para o cidadão. São milhares de cidades onde o PV atua. O PV gasta menos com políticos para sobrar mais para a população. A principal proposta do PV é reduzir, sim, 70% dos cargos de CCs. Teremos uma grande economia, não só de salários, mas dos equipamentos utilizados, dos carros, no combustível e até no aluguel de salas, que hoje não são poucos. Até o salão paroquial está sendo locado. Queremos compartilhar a administração da cidade e colocar em cada secretaria uma pessoa qualificada, utilizando as entidades como parceiras. As entidades é que vão escolher 3 nomes e o prefeito escolhe o secretário da pasta. O médico na saúde, o engenheiro em obras,
As entidades como o comércio e a indústria indicam 3 empresários e o prefeito escolhe o secretário para a Secretaria da Indústria e Comércio. Tenho a certeza que este escolhido vai estar muito mais afinado e comprometido, pois ele não é um político, e sim um técnico que vai saber cuidar da sua função. Muito obrigado. Candidato Ademir Bareta. Bom, é importante nós lembrarmos que nos últimos 4 anos do governo, no município de Farroupilha, segundo dados do Ministério do Trabalho, foram criados 4.000 novos postos de trabalho. Com isso, muitos deles foram preenchidos por mulheres. E, naturalmente, com isso, a mulher ingressando no mercado de trabalho, faltaram vagas em creches. Nós temos atualmente 600 vagas em creches. Todas essas vagas recebem, no mínimo, um subsídio de 1/3 do valor total pago pelo município de Farroupilha. 25% dessas vagas recebem a integralidade ou a gratuidade sobre todo o pagamento que é assumido pelo município de Farroupilha. Mas aqui não existe autor de lei que vai isentar todas as mães de pagarem essa taxa. É uma lei federal e o município de Farroupilha cumpre as leis federais. E, a partir do ano que vem, nós teremos 1.000 vagas em creches gratuitas, porque essa é uma exigência legal. Mas nós queremos dizer que, diferentemente do que alguém mal informado disse, nós temos mais de 200 projetos cadastrados nos ministérios em Brasília. Nós nunca perdemos nenhum projeto. Nós temos 2 projetos tramitando para serem aprovados de 2 novas creches para o nosso município. O que nós perdemos, sim, foi a promessa de um deputado que usou as emissoras de Farroupilha, exigiu que o município comprasse área de terra no bairro São José para implantarmos uma creche. E esta verba até hoje não apareceu. Falo aqui do deputado e ministro Pepe Vargas, que, usando as emissoras locais, falou desta creche. A área está disponível e lá nós vamos implantar a creche do bairro São José para 220 crianças. Assim, chegaremos, no primeiro ano do nosso governo, a 1.000 vagas de creches completamente gratuitas. Mas a nossa preocupação com as mães vem de longo prazo. Quando eu era secretário municipal de saúde no governo Bolivar Pascoal, nós criamos Saúde do Trabalhador, onde o trabalhador, a trabalhadora, para não se ausentar do trabalho, não ter que apresentar atestado pelo afastamento do trabalho todos os sábados, corrijo, em todas as unidades que têm equipe de saúde da família, até hoje, aos sábados de manhã, as unidades atendem as mães, as mulheres trabalhadoras, para cuidarem da sua saúde. E a UTI neonatal? Recebo informação do presidente do hospital que ela está praticamente concluída e no início do ano que vem ela entra em operação. Este é o cuidado que nós temos com as mães. Por isso que o nosso trânsito livre em Brasília, a credibilidade do município e do governo municipal faz com que só não recebemos verbas do partido PDT. Todos os demais partidos destinaram recursos para a Farroupilha, onde as obras estão aí, visíveis em todos os cantos do nosso município, obras de saúde, educação, infraestrutura e todas as áreas que o município cresce, visível a cada um dos cidadãos. Vou sortear, então, o candidato que fará a sua primeira pergunta de pauta livre. O candidato Ademir Bareta. E vou sortear agora o candidato que irá responder essa pergunta. O candidato Clayton Gonçalves. O candidato Ademir Bareta pode fazer a sua pergunta. Gostaria de perguntar ao candidato sorteado, dizendo da importância de nós desenvolvermos o nosso município através de parcerias. Nós temos feito isso historicamente, buscando parcerias no setor privado, mas sempre dentro do que a legislação nos permite. Nós ouvimos o senhor dizer que algumas empresas de Farroupilha, citou o nome delas, iriam construir passarelas na travessia da rodovia 453 e o senhor isentaria essas empresas dos impostos
até pagar o valor equivalente à construção desta, que é uma obra pública e de responsabilidade pública. Gostaríamos que o senhor pudesse explicar para a comunidade como é que o senhor fará isentar essas empresas até o valor do pagamento de uma obra pública. Quero responder ao candidato dos 12 anos de continuidade, onde, infelizmente, nós continuamos morrendo ao atravessar a pista, que conversar é muito bom. Esta questão de ter um entendimento com a iniciativa privada é muito bom. Há exemplo de Carlos Barbosa, que construiu um aparelho viário por conta da Tramontina e que desconta isso, não de uma única vez, mas em tributos municipais, ao longo de um tempo necessário para cumprir esse pagamento. Todos os dados que nós fornecemos aqui estão no orçamento do município para 2012, R$ 8.800.000 por lixo, está lá escrito. Se tem alguma inverdade, foi produzida pelo poder público. E vocês são inteligentes e sabem do que eu estou falando. Agora, esta busca por parcerias privadas, ela é muito possível em qualquer lugar do mundo. Nós podemos transformar os equipamentos públicos, pelo entendimento com o governo no Estado, juntamente com a Secretaria dos Transportes, enfim, nós podemos sentar e conversar com eles sobre as necessidades. Nós temos já um estudo preliminar de um túnel para a transposição do Santa Rita. E nós fizemos isso porque é uma obra necessária. Ali, como o senhor conseguiu sinaleiras, agora, quando disse muitas vezes que isso era impossível porque era responsabilidade do Estado, parece que agora mudou, então nós vamos conseguir uma passagem definitiva, sim, senhor, porque ali muitas vidas foram ceifadas. E eu sou um médico, um homem da vida, acho que é importante nós termos a preservação da vida. E assim também falo em relação às passarelas. Sejam feitas quantas forem necessárias. Por que com a iniciativa privada? Porque o aparelho público tem um custo muito maior quando se inicia uma obra, e você sabe por quê, e eu vou voltar a dizer que vocês são pessoas inteligentes, do que quando se faz com dinheiro privado e se faz a divisão desta dívida em parcelas dos tributos devidos, dos tributos municipais. Nós vamos ter um governo de conversa, vamos conversar com todas as empresas, vamos criar o loteamento industrial, vamos criar o loteamento de serviços, não com terra pública, mas por leilão público, e vamos instalar ali as empresas, os serviços, para que possam crescer, se desenvolver. Vamos ter um incubatório industrial, um incubatório tecnológico, para que nós possamos continuar avançando. Nós temos em Farroupilha um equipamento fantástico, que é a Escola Federal, o Instituto Federal. E nós vamos fomentar o engrandecimento desse instituto, não entregando ele a pessoas que se aventurem a colocá-lo como barganha de outro negócio, mas que permitam que ele seja livre e possa crescer e trazer muitos benefícios de formação para Farroupilha. Temos agora a réplica do candidato Odemir Bareta. Eu gostaria de dizer à nossa plateia que nós continuaremos fazendo um governo de diálogo e de muito trabalho. Nós faremos um governo harmônico porque nós temos conhecimento em todas as áreas, e não somente numa área específica. Nós temos que dizer que, em nome da verdade, o candidato fala com total desconhecimento. As 3 empresas que ele cita recolhem de tributos municipais cerca de R$ 9.000 por ano. Existem 3 esferas de recolhimento de impostos. Paga-se o ISS para o município, o ICM para o Estado e o IPI para a União. Os tributos municipais dessas empresas seria necessário mais de 20 anos de desconto para podermos fazer uma única passarela. Então, nós queremos dizer que nenhum governante pode assumir compromissos além do seu governo. E uma passarela teria que negociar 20 anos com os tributos isentos do município para pagar. Nós temos conhecimento. Nós sabemos que, antigamente, na construção da duplicação da 453, um dos maiores empresários de Farroupilha, o seu Adelino Colombo, propôs antecipar pagamento de impostos para criar a elevada da Barão do Rio Branco, e o Estado do Rio Grande do Sul não aceitou, porque são obras de responsabilidade do Estado. Então, nós queremos dizer que nós não vamos governar o nosso município com reengenharia.
nós vamos governar com gestão e com conhecimento pleno em todas as áreas, com a experiência que nós temos, com a equipe altamente qualificada que nós temos, e se nós assumimos o município, que era o 21º no Estado e hoje é o 19º, isso não é reengenharia, isso é gestão, isso não é conversa, isso é trabalho. Nós não vamos fazer um governo de conversa, nós vamos fazer um governo de trabalho. Assim como o Feltrin fez hoje, como prefeito em exercício,